Mateus capítulo 17, versículo 14. Os que encontraram, digam amém. Diz assim, olha, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai na água, ou muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio. Este, saindo do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vai daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Podeis sentar, irmãos? Está aí uma palavra que, diante de tantas, o Senhor ministrou ao meu coração para esta noite. Deus continua sendo o mesmo. O Deus que operou ontem, opera hoje e operará amanhã. Então o que mudou? A fé. O que mudou? A crença, a busca. O que mudou? O comportamento cristão. Muitos mudaram o comportamento. E observa que algumas pessoas que já têm 10 anos de crente, 20 anos de crente, a maioria de 20 anos para cá, a maioria nunca viveram uma experiência de milagre com Deus. Há muitas pessoas que se tornaram tanto aqueles crentes formal, rotineiros, denominacionais, congregacionais, e não vivenciaram e não experimentaram o que de fato Deus tem para eles. Não é nem o que Deus quer, não, o que Deus já tem para eles. Porque estão vivendo um momento de conformismo. E quando eu falo do saudosismo, as pessoas voltam lá para o passado, quando Deus operava. Nós temos que olhar assim para o passado e ver que Deus operou. Quando nós vimos o que Deus operou, aumenta a nossa fé. Só que Deus não quer que nós fiquemos presos no passado. Inclusive há um provérbio bíblico que diz que ninguém com sabedoria diz porque os dias de ontem foram melhor do que os de hoje. Por que esse provérbio está dizendo isso? Para nós não ficarmos presos no ontem, achando que Deus não é também o Deus de hoje, e que poderá nos levar a um amanhã de vitória. Então Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus.
Há pessoas que têm fé, mas também têm dúvida. Há pessoas que têm fé, mas também são incrédulos. Então é possível você ser um crente, ser uma crente que tenha fé, mas ao mesmo tempo a dúvida está operando dentro de você. E aí lembra do que disse Jesus? Na dúvida, Deus não opera. Não é que você não tenha fé, é porque você tem as duas, a fé e a dúvida. A quem você alimentar mais vai se fortalecer. Se você alimenta a dúvida, mais forte ficará a sua dúvida. Se eu e você alimentarmos a fé, mais forte vai ficar a nossa fé. Agora está aí já o mapa a ser seguido, tanto para fortalecer a fé, como para fortalecer a dúvida. Para fortalecer a dúvida é simples. É só você continuar ouvindo pessoas negativas. É só você continuar lendo aquilo que não é sagrado. É só você continuar ficar vendo derrota, fracasso. E aí você vai fortalecer a sua dúvida. Mas se você quer fortalecer a sua fé, olha o que diz a Bíblia. A fé vem por onde? Qual é o mapa de seguir em busca do aumento e da renovação da nossa fé? A palavra de Deus. A maioria dos crentes não conhece a Bíblia. Então, se eles não conhecem a Bíblia, eles não têm fé na Bíblia. A fé que leva a viver e contemplar milagre. Aí ele crê na existência de Deus. Ele crê que Deus faz, mas ele não acredita que Deus é capaz de fazer para ele ou para a família dele. Porque quem fala mais forte dentro? A dúvida. Então a dúvida, ela pode estar junta com a sua fé. E ela pode estar falando mais alto dentro de você do que a sua fé. Porque o que você tem ouvido e lido não é a palavra de Deus. Não é algo sobre as coisas de Deus. Há pessoas que ele ouve mais novela do que pregações. Olha o diagnóstico. Uma pessoa que ouve mais novela, mais futebol, mais jornais. Irmão, a dúvida está mais forte dentro dessas pessoas. Coloca uma pessoa que é noveleiro, viciado em futebol, em jornalismo, tudo que o mundo oferece nas telas ele acompanha. Coloque ele ao lado de uma pessoa que lê mais Bíblia, que oram mais, que cultuam mais e mede a fé. Como a fé é medida? Irmão, como a fé é medida? Pelas palavras, pelas ações. Até mesmo que o próprio Jesus disse que pelo fruto nós conheceremos a árvore. E eu posso afirmar pela atitude, pelas ações, eu conheço a sua fé. A Bíblia nos dá a capacidade de conhecer tanto a nossa fé, como a fé dos outros, pelas atitudes. Você sabe qual a fonte que a pessoa está indo mais? Se é a fonte para aumentar a incredulidade, ou se é a fonte para se fortalecer em Deus. Dúvida é ignorância, é ausência do conhecimento da verdade. A dúvida está relacionada ao você não conhecer, não saber de fato, ou do direito que eu e você tem em Deus, com Deus, baseado na palavra. Por que a maioria dos crentes hoje são crentes, mas são tudo cheio de dúvida, a maioria delas? Porque o que está pregando são poucas pessoas que o conhecem. Então a falta de conhecimento gera dúvida em mim e você. Quem nunca foi a Paracatu, ele tem dúvida qual caminho pegar para chegar em Paracatu. E se ele tem dúvida, como é que faz o perdido, ou uma perdida, ou um desinformado? Ou qual que é
a saída aqui para Paracatu. É assim ou não é? Se ele está pedindo informação, ele está o quê? Na dúvida, ele não sabe para onde vai. E se ele não tem certeza de que caminho pegar, ele também não move, ele fica assim, eu não sei, eu vou ter que esperar alguém me explicar para depois eu agir. Com a fé não é diferente. Por que as informações, por que Deus preparou uma biblioteca de 66 livros? Por que Deus preparou tudo isso para estar em nossas mãos? Para nos direcionar ao caminho da vitória. Porque quando eu e você buscamos o conhecimento aqui, você sabe qual o caminho do seu milagre. Você sabe como alcançá-lo. Você sabe como tomar posse. Eu vou fazer uma pergunta e ninguém vai responder levantando uma mão. Você vai responder para si mesmo. Só para você entender que eu não estou pregando para o teto, estou pregando para muitos aqui. A Bíblia é a fonte que eleva a nossa fé, nos direciona ao caminho do milagre, nos encoraja na presença de Deus. A palavra de Deus é o nosso manual e a nossa regra de fé. Uma pergunta, não levanta a mão nem responde. Quantas vezes você pegou na Bíblia essa semana para estudar? Para ler? A maioria dos crentes já está usando agora na desculpa de celular que nem o exemplar impresso utiliza mais. No papel expresso você marca, você anota. Isso é método didático. Anotar, escrever vai te fazer lembrar. O Espírito Santo não faz ninguém adivinhar versículo ou texto da Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito Santo faz você lembrar daquilo que você leu. Então, para enfrentar as batalhas espirituais, para tomarmos posse das nossas vitórias e dos nossos milagres, você precisa saber o que Deus fala através da sua causa. O que Deus fala através da sua batalha. O que que Jesus fala a respeito da batalha que você está travando? Você não sabe. E se você não sabe, aí a hora da oração pelo milagre, você fica na dúvida se Deus vai fazer ou não. Por que você está na dúvida se Deus vai fazer ou não? Porque você não sabe nada do que Deus falou a respeito desta batalha que você está enfrentando. E você sabia que a Bíblia já fala de muitas batalhas que eu e você estão enfrentando? Como vencê-la? Então veja bem, os discípulos eram seguidores de Jesus. Jesus chamou eles para uma missão e deu a eles a fé e a autoridade. O homem estava com um filho doente, com a enfermidade que ele espumava. E pelo que revela a Bíblia, era demônio. Um menino que às vezes caía na água, outra hora no fogo. Levaram esse menino aos discípulos. E o texto que nós lemos disse que eles não puderam curá-lo. Até quando? Aqui era incredulidade, viu, irmãos? Não era dúvida. A dúvida junto, mas mais aqui incredulidade. Eu vou explicar para os irmãos da incredulidade quando é que você se caracteriza como uma pessoa incrédula. A dúvida, vou repetir, é a falta de conhecimento daquilo que Deus está falando ao seu respeito. O que a Bíblia está dizendo ao seu respeito. Isso é muito sério quando nós falamos assim, ó. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Mas o segredo é esse. Você sabe o que a Bíblia diz que você é? Se você mesmo não sabe quem você é, fica difícil. E você sabia que o próprio diabo sabe quem você é, quem nós somos? Só que tem crente que nem ele mesmo sabe quem é ele, quem é ela na presença de Deus. Ele não sabe se ele é um crente fortalecido, corajosa, ou se ele é um derrotado, um fracassado, um medroso, uma medrosa. Ele não sabe quem ele é. Os irmãos lembram que o texto bíblico revela e diz que Satanás sabe quem nós somos? Ele te conhece. Ele sabe o quanto de dúvida opera dentro de cada um aqui esta noite.
Ele sabe também o quanto de crença e fé tem dentro de cada um aqui esta noite. E é por isso que temos que ter cultos dos milagres para exercitar a nossa fé. Mas a fé está vindo através dela. É através dela que você vai descobrir quem você é. Porque tem gente que acha que é só vir ao culto dos milagres. Não, o pastor é o homem de Deus, vai pôr a mão, vai orar, o milagre vai acontecer. Sim, às vezes não. Porque às vezes o seu milagre está relacionado ao tamanho de fé e ao tamanho de dúvida que tem dentro de você. Aí, se você não sabe como é que está o nível, quem está mais operando, se é a dúvida, se é a fé. Aí, se você não sabe quem é, os irmãos que conhecem a Bíblia lembram que algumas pessoas tentaram expulsar demônio em nome de Jesus, e as pessoas não estavam preparadas, e o demônio se investiu contra elas, a ponto de deixá-los nus, pelados, sem roupas. O demônio na boca do endemoniado diz assim: Paulo, eu sei quem é. Jesus de Nazaré, eu sei quem é. E vocês, quem são? Satanás conhece cada um de nós. Ele sabe quem está operando dentro de você, se é a dúvida ou se é a fé. Olha aqui. Levaram o menino aos discípulos e eles não puderam expulsar. Passou vergonha? Jesus chamou de geração incrédula. Jesus não falou, geração duvidosa. Aqui ele está combatendo a incredulidade, o inverso da dúvida. A dúvida eu já expliquei. A dúvida é a falta de conhecimento. Quando você não sabe o que fazer, você fica na dúvida. Agora, quando você sabe o que fazer, você já tem a fé, você já sabe o caminho. Essa fé pode falhar, mas você tem ela. Entendeu? Essa fé ela pode falhar, mas você tem ela. Então toda pessoa que não conhece o que a Bíblia diz sobre o caso dele, a situação dele, a situação da família dele, quando ele não sabe o que a Bíblia diz, aí ele não tem força, poder para vencer a batalha. Vocês lembram e pensa que foi por acaso quando Jó falou assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido. Ele não falou isso só por falar. Ele disse: pelas escrituras, pela experiência, eu sei quem é Deus, eu sei em quem estou confiando. E isso gerou nele uma fé inabalável, uma fé que a qual levou ele a permanecer crendo em Deus o Todo-Poderoso. E na vida nossa, como crente, é assim: um dia eu estou com muita fé, outro dia a dúvida está operando muito forte. Um dia eu estou até incrédulo. Então tá aqui. A dúvida é a falta de conhecimento. Eu não sei se vocês entenderam bem, mas eu consegui entender quando pesquisava sobre isso. E isso me ajudou. E eu estou fazendo questão de te ajudar também. Então é o seguinte: concernente à sua enfermidade, o seu problema, a sua porta fechada, o problema na sua família, o que Deus fala na Bíblia sobre o seu problema? Você sabe? Não sei, então você está na dúvida. Por isso é que você não sabe que Deus vai dar vitória ou não. Agora, quando você fala assim: eu vou orar e vou jejuar e vou deixar de lado um pouco mais as novelas, os jogos, os jornais, e vou estudar, eu vou ler a Bíblia. Aí a sua fé vai começar a surgir tão forte, porque você vai ver que o que você está sofrendo, o que você está enfrentando, era só porque você não conhecia a autoridade que você já tem em Deus como filho e filha de Deus. Deu para entender ou não, irmão? Eu estou tentando explicar direitinho, porque isso funciona. Olha aqui, levei aos seus discípulos e eles não puderam expulsar. Por que, irmão, que eles não puderam expulsar? Está bem pertinho aí para vocês terem uma ideia, bem pertinho, se você ainda está em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 10, versículo 1. Nós estamos falando de fé, e a fé ela vem por aí, em manusear a Bíblia, em conhecer a palavra. Aqui você vai entender por que o demônio não saiu, por que a enfermidade não foi embora com a oração ou com os discípulos. E eles passaram vergonha.
Jesus já tinha o convocado como discípulos. Capítulo 10 e versículo 1 diz assim: chamando os seus 12 discípulos, deu o que para eles? Deu-lhes autoridade para expulsar espírito imundo. Eles agora estão diante do espírito imundo, mas não acreditou na autoridade que tinha, irmãos. Vou repetir mais calmo. Os discípulos já tinham recebido autoridade. Eles já podiam sim expulsar aquele demônio, mas não o fizeram. Por isso que Jesus chama de geração incrédula. Agora você vai entender a diferença da dúvida e incredulidade. Eu falei que a dúvida é a falta de conhecimento daquilo que você pode ter e tem em Deus. Quando você tem um conhecimento do que Deus te deu, do que Ele falou, e você acredita, o milagre acontece. Porque incredulidade, só é incredulidade depois que você conhece. Você conhecendo adquiriu a fé, só que você não utiliza, você prefere ignorar. A incredulidade, irmãos, é não praticar o que conhece. Isso é incredulidade. Incredulidade é você não fazer uso do que Deus te deu e preferir não agir. Porque se a dúvida não foi trabalhada, agora eu conheci que Jesus deu, mas será que eu estou com esse poder mesmo? Mais ou menos assim. Ele deu poder e autoridade aos discípulos. Isso aqui não foi depois disso, não foi antes. Então se levou até os discípulos, o menino espumando, endemoniado, sofrendo, é porque o próprio homem sabia que eles já tinham legalidade, autoridade recebida de Jesus para realizar aquele milagre. É mais ou menos assim. Eu creio que Jesus opera milagre, mas o meu milagre, será que Ele vai fazer hoje? Espera aí, então você não sabe ainda, concernente à sua necessidade, o que Jesus diz nas Escrituras. É crente, mas está na dúvida e está incrédulo. O Salmo de número 91, versículo 10, o salmista afirma e diz que nenhuma praga, mas é nenhuma praga, chega na minha casa e nem na sua casa. E por que crente anda assustado e com medo de praga e de macumba? Por que tem crente que tem medo de macumba e feitiçaria? Crente que está na igreja, tem batizado, toma ceia. Porque ele ainda está em dúvida. Ele ainda está em dúvida concernente ao que a Bíblia diz. É mais ou menos assim, alguém diz assim: olha, fizeram macumba para você e sua família. Ah, é? Fez, né? Mas está escrito, Salmo 91 diz, versículo 10, que nenhuma praga chegará na minha casa. Ó, aí você crê nisso. Alguém pode dizer assim: rapaz, essa porta que você está querendo que ela abra, ela não vai abrir. Porque fulano, filho de ciclano, de Beltrano, que tem dinheiro, que tem condição, foi lá e ela não conseguiu. Para você que vai abrir, aí o que você precisa entender? Filipenses capítulo 4, versículo 13 diz que eu posso todas as coisas no Deus que me fortalece. Ah, não vai dar certo, você não vai conseguir, porque está difícil. Não, o trem está feio, a crise. Aí o que você vai fazer? O Espírito de Deus vai fazer você lembrar do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Aí vem a pergunta: você acredita que Ele é o seu pastor? Você acredita que Deus é o seu pastor? Então a incredulidade é duvidar daquilo que você já tirou sua dúvida. Quem é você? Recapitulando, já vou orar para nós terminar. Quem é você? No mundo espiritual, diante de Deus, quem é você? Descobriu quem você é, agora quem é Deus para você? O que Deus é para você? Deus mente, Deus falha, Deus é injusto,
Agora pensa isso você em Deus. Aí Deus manda a biblioteca, como eu citei. Você lê, você aprendeu, ouviu a pregação, mas aí você prefere entrar pelo caminho da incredulidade. Prefere alimentar a dúvida. A fé para o sobrenatural só funciona em quem entende a palavra. Aí sim você vai fazer uso, você vai reivindicar os seus direitos, porque a palavra te dá o direito, e o milagre acontece. O segredo está aí. A fé deles, além de ser pequena, era morta. Agora, se a fé for viva, pode ser pequena, e você vai dizer: porta fechada, mova da minha frente. Ela tem que mover. Você vai dizer: enfermidade, mova. Vai ter que mover. Você vai dizer: tribulação no lar, na família, mova. E ele vai ter que mover, porque você acredita que Deus deu para você essa autoridade e você está exercendo. Você está exercendo. Deus te trouxe aqui para te dizer isso. Sai daqui crendo que as promessas dele vai se cumprir. O que ele prometeu para a sua família, para o seu lar, para a sua vida, vai acontecer. Esta é a palavra. Então está aí. Por que os discípulos não puderam expulsar? Porque não fez uso da fé. Porque Deus falou que ele já tinha autoridade. Ele já tinha autoridade, mas não usou. Você tem ou não tem? Se não tem, é tempo de buscar. E as coisas vão começar a mudar. Porque não é mágica não, é palavra. Então fique em pé e vamos pôr a nossa fé em ação. Começa a meditar. Começa a pensar nos textos que já é para você. Tem promessa que ela é para nós. Ela é para a sua família. Aleluia, glória a Deus. Duvidar é não conhecer o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Incredulidade é sabendo o que Deus diz e preferir não acreditar. Mas Deus quer que você acredita no que a Bíblia diz a você. Tudo que pedir crendo, crendo no que Ele falou, chegará na sua vida. Senhor Deus, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu uno a minha fé, Senhor, com a fé dos teus filhos, que vieram esta noite para poder receber do Senhor a palavra e o milagre. O Senhor é um Deus de milagre. Milagre é só o Senhor que opera e quem faz. E eu quero neste momento que o Senhor venha tirar toda a dúvida. Tudo aquilo, Senhor, que impede o operar e o manifestar do Senhor na nossa vida. Tira, Senhor, a incredulidade. Não deixe nós caminhar para o caminho da incredulidade, duvidando do que as Sagradas Escrituras diz. Não deixe, Senhor Jesus, ó Mestre querido, nós, meu Pai, andar sem saber quem somos. Permita, meus irmãos, as minhas irmãs, entender quem eles são em Ti, o que eles podem, o que nós podemos através da Tua palavra, porque nós podemos. A Tua palavra diz que tudo é possível aos que crerem. Tudo pode acontecer, meu Deus, baseado no que o Senhor diz através da Escritura. Abre os nossos olhos. Permita nós cada dia, Senhor, entender e compreender a Tua palavra. Permita nós cada dia entender que o Senhor quer operar nos dias de hoje. Porque nós não podemos viver de saudosismo. Nós acreditamos na existência do Senhor. Nós acreditamos, meu Pai, na presença do Senhor. Nós acreditamos que o Senhor não está mais morto, pregado em uma cruz. O Senhor foi tirado do madeiro. O Senhor foi levado àquele sepulcro. A Tua palavra disse isso para nós. Os guardas romanos presenciaram a pedra removendo do sepulcro. Eles tremeram, caíram com o rosto em terra, porque o Senhor ressuscitou.
e saiu daquele sepulcro vivo. O Senhor está vivo. E nós estamos clamando a Ti, porque sabemos que o Senhor age. Canta nabiacide comanai. Rebagacide canta. Meu Deus, eu oro pedindo ao Senhor para remover toda a incredulidade, toda a cegueira espiritual. Tudo aquilo, meu Deus, que não deixa o meu irmão, a minha irmã acreditar na vitória, meu Deus, que estão buscando. Tira, meu Pai, toda a incredulidade. Repreenda, Senhor, toda a incredulidade. Não deixe nós duvidarmos da Tua palavra. Não deixe nós duvidarmos, meu Pai, do que diz as Sagradas Escrituras. Oh, rebamanda se canta, rebanda se comanai, rebanto e de faia nasce canta, ricamanto e de comanai, amanto comande fai, reba se de comanai, rebanda se de canta na minha sou, ricamasi de canta. Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Ele está vivo. Você pode sentir ele agora. Você pode ser tocado agora. Você pode ser renovado agora. Você pode ser curado agora, porque ele cura as enfermidades. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender. Creia que ele cuida de mas você. Prefiro confiar sem entender. Glorifica